Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, nessa última questão da prova de 2019, nós vamos falar sobre gases. É uma questão que vai envolver a construção de uma reação química, ver se você sabe escrever uma reação química a partir dos nomes, veja se você sabe fazer a relação estequiométrica através de uma conta com as informações das condições de um estado gasoso. Então, chega mais! Vamos praticar essa questão aqui. Eu vou te dar dicas de como resolver, não só te dar o gabarito, vou te dar algumas ideias que são legais, que vão te ajudar na hora de fazer a sua prova. Porque aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, olha só, meu querido, essa questão fala assim, ela começa com Houston, temos um problema. Essa frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais. O acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na Lua nessa missão espacial. Não foram poucos os problemas enfrentados pelos tripulantes nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, dióxido de carbono, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro em formato ou com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de um filtro que possui hidróxido que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para neutralizar o gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio sólido e água líquida. Considerando um volume de 250 litros de gás carbônico produzidos pelos astronautas a 27 graus Celsius e 1 atm, a massa de hidróxido de lítio necessário para reagir totalmente com esse gás é. Então, olha só, o enunciado fala muita coisa para você, mas a parte que a gente realmente vai usar é daqui para baixo. É ali que o exercício vai começar para você. Mas antes desse exercício começar, eu quero te convidar a conhecer um trabalho paralelo meu. Esse trabalho paralelo está lá no meu Instagram. Eu tenho quase certeza que a minha foto está tampando o meu Instagram. Confirmei, tenho certeza. O meu Instagram, galera, é o @abporto. Então, @abporto. Vai estar também na descrição do vídeo aqui embaixo. Porque lá eu realizo um trabalho com resumos e com mapas mentais. Gases é um dos que tem lá para você baixar. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram, curte alguma coisa, se você achar interessante, dá um apoio. Mas lá no link da bio vai ter para você vários mapas mentais, vários mapas resumos que eu lanço lá e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então fica o convite para você ir lá conhecer o Instagram, tem muito conteúdo lá também lançando. Fica aí essa dica, beleza? Vamos voltar então para a nossa questão. Olha só, eu recortei exatamente o que interessa aqui. Ó. Para neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio sólido e água. E aí ele quer saber o seguinte: ponto, né, para neutralizar 246 litros de gás carbônicos, qual é a massa de hidróxido de lítio? Pessoal, eu vou colocar para você aqui o macete que eu uso, como eu resolvo exercícios desse tipo, porque isso aqui é um exercício de cálculo estequiométrico. Só que ele está te dando a informação em volume e você vai ter que saber qual é o número de molos dessa espécie. Então a primeira coisa que você precisa ter para resolver um exercício desse tipo é a equação. A equação química é o seu primeiro passo. Qual é a equação química balanceada? Ele disse para você. Ele não te deu na equação química, mas ele falou. Na reação, então, para neutralizar o gás carbônico, então é o CO2, utiliza-se hidróxido de lítio. Hidróxido nomenclatura de base. Como é que eu tenho uma base? Hidróxido de lítio. É o lítio com uma base, a hidroxila. O NOx do lítio, lítio é do grupo 1. Grupo 1, carga 1, grupo 2, carga 2, prata, zinco e alumínio. 1, 2 e 3. E a hidroxila tem carga menos 1. As bases são formadas com a regrinha do escorrega. Ó. Vem para cá e vem para cá.
eu formo o hidróxido de lítio. Então, o dióxido de carbono mais o... Deixa eu arrumar isso aqui que ficou horroroso, né, gente? Foi mal. O dióxido de carbono mais o hidróxido de lítio formam, ele diz aqui, ó, carbonato de lítio sólido. Quem é o carbonato? CO3, vem do ácido carbônico, ó, H2CO3, vai liberar para mim 2H+, mais CO3, 2-. Se vocês quiserem uma aula mais completa disso, comenta aqui embaixo, que aí eu gravo uma aula disso, porque aqui eu precisaria fazer a neutralização desse cara como um todo. Então eu vou deixar para a gente aprofundar isso num outro momento. Se você tiver necessidade, comenta aqui, já que ele me deu quais são os produtos. Então eu tenho 2-. Como eu vou ligar isso com o lítio, olha só, o lítio tem carga de +1 e o carbonato tem carga de 2-. Vem o 2 para cá, vem o 1 para cá. Quem é o meu carbonato de lítio? Li2CO3 mais a água. Então, ó, primeiro passo de um exercício que tem equação química, que vai envolver uma relação estequiométrica. Montar a equação e balancear ela. Regrinha de balanceamento para você. Para fazer balanceamento, você vai precisar de um macho, jovem. Não tem como fugir, não. Vai ter que ter um macho para te ajudar. Metal, primeiro. Então, lítio eu tenho 2 no fim, preciso 2 no início. A metal eu não tenho. Carbono. Carbono eu tenho 1 e 1. Depois hidrogênios. Os hidrogênios eu tenho 2 no início, preciso ter 2 no fim. E os oxigênios. 2 com 2, 4. 3 com 1, 4. Então, de fato, escrevi a minha equação balanceada. A pergunta dele é o seguinte, galera. Qual é a massa? Então, eu vou até trocar a cor aqui. Ó. Ou melhor, posso deixar em vermelho. Considerando o volume de gás carbônico pelos astronautas, qual é a massa de hidróxido de lítio? Então, outra dica. Primeira, escreve a equação e balanceia. Segundo, identifica as espécies que você quer trabalhar. Você quer trabalhar gás carbônico e quer trabalhar hidróxido de lítio. Você quer trabalhar com esses dois. A gente já identificou. Beleza, qual é a relação entre esses caras? Está aqui, ó, da sua equação balanceada. Se você tiver 1 mol de CO2, você precisa de 2 mols de hidróxido de lítio. Ok. Só que ele quer saber do hidróxido de lítio em mol? Não, ele quer saber em massa de hidróxido de lítio. Então, mol aqui não me interessa. Mol aqui eu terei de converter para massa. Mas e do lado de cá? Do lado de cá a gente tem um problema. Ele me deu litros. Então, mol, a princípio, eu não consigo jogar direto para litros porque eu não estou na CNTP. Eu não posso falar que 1 mol vale 22,4 litros. Então, eu vou ter que calcular quantos litros, né, esses 246, perdão, quantos mols isso vale nas condições que ele está te pedindo. Então, quando eu converter esse litro para mol, eu consigo fazer meu cálculo estequiométrico. Então, aqui, o CO2 eu vou manter ele em mol. Por quê? Porque eu vou converter aqueles 246 litros para mol. Mantenho a proporção estequiométrica e preciso da massa. Pessoal, como é que eu converto mol para massa? Massa molar. Então, eu vou ter que calcular a massa molar do lítio. Qual é a massa molar do lítio? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Como é que eu calculo a massa molar? Eu somo a massa molar de todo mundo. Vai ter a tabela periódica para você consultar, já que ele não forneceu ali. A do oxigênio é 16, do hidrogênio é 1, 17. A do lítio é 7. Então, 17 com 7, 24 gramas por mol. Pronto. Com isso, eu tenho essa relação aqui, ó, 24 gramas. Se eu tiver 1 mol de CO2, eu tenho 22, né, 2 vezes 24 gramas de hidróxido de lítio. E aí qual é o ponto? Eu sei quantos mols eu tenho para descobrir a massa de lítio? Não, mas esse aqui eu consigo calcular. Por que eu consigo calcular esse cara?
porque eu tenho as informações dos gases. Então, para não tumultuar mais isso aqui, eu vou trocar o slide, depois eu volto nessa relação. Olha só, construir aquilo tudo com os dados que eu preciso, pessoal. Agora eu posso começar realmente a desenvolver a questão, porque aqui eu só fui trabalhando com você para a gente chegar no nosso problema. Eu só fui levantando os dados que ele me deu. Eu nem comecei a entrar na resolução do meu problema. Eu fiz bem devagarzinho, destacando pontos para você, como por exemplo, quem é hidróxido de lítio, quem é o carbonato, quem é a massa molar, como é que eu faço o balanceamento. Então eu fui colocando nesse rascunho aqui do lado um resuminho para você das ideias para a gente construir o problema. Agora eu tenho o meu problema, que eu preciso saber o número de mols de carbonato para eu achar a massa de hidróxido de lítio. Então vamos ao primeiro passo efetivo do nosso problema. Eu quero o número de mols do dióxido de carbono. Pessoal, olha só. Ele falou para mim que eu tenho um volume de 246 litros em uma temperatura de 27 graus, em uma pressão de 1 atm. E me deu o R. Está o R aqui. Galera, tá tudo encaminhado para você, tá tudo apontando para você que ele está te pedindo uma informação de um estado específico. Quando isso acontece, não é uma transformação gasosa, PV, NRT. Ok. Quem dita as unidades para mim? O R. Por quê? Porque o R tem a pressão, que é em ATM. O exercício me deu em ATM. O R tem o volume, que é em litros. O exercício me deu em litros. O R tem o mol, que é o N, e tem a temperatura, que é em Kelvin. Aqui a gente tem um detalhe. Temperatura ele me deu em graus Celsius. Não se usa, pessoal, independente do exercício, não se usa graus Celsius em gases, se usa em Kelvin. Como é que eu converto? Ele foi bonzinho e te deu o fator de conversão. Soma 273. Então, 27 mais 273, 300 Kelvin. Agora que eu anotei todos os dados, conferi todas as unidades, eu posso substituir. Pressão é 1 atm. O volume, 246 litros. O número de mols, o R, 0,082 atm, litro, mol, Kelvin. E a temperatura, 300 Kelvin. O que você vai observar aqui? Por que é importante as unidades? ATM com ATM, litro com litro, Kelvin com Kelvin. Ou seja, a única unidade que sobra para você é realmente mols, que é o que você precisa. Quando você fizer essas continhas, então, você vai achar que o seu N é igual a 10 mol de CO2, que é o seu gás. Então, agora a gente achou o número de mols que eu preciso ter no meu, o número de mols total que eu preciso eliminar naquela cabine. Então, era essa a quantidade que me faltava. Tendo essa quantidade, eu consigo o segundo passo. Qual é o segundo passo? A massa de hidróxido de lítio. Por quê? Olha aquela relação que a gente construiu. O que ela diz para mim? Se eu tiver 1 mol de CO2, eu tenho 2 vezes 24 gramas. Eu não coloquei 48, porque muita gente às vezes perde. Eu estou mantendo a proporção estequiométrica, o 2 e o 2, que é o 2 daqui, e o mol eu passei para a massa, por isso que eu deixei. Arthur, pode colocar 48 ali? Pode, tem problema não, pode fazer direto. Eu deixo separado sempre para a pessoa visualizar o que está acontecendo. Então, do meu exercício, eu sei que se eu tiver 1 mol de CO2, eu vou produzir, ou vou consumir, 2 vezes 24 gramas de hidróxido de lítio. Então, se aquela cabine tivesse a liberação de 1 mol de CO2, precisaria haver 48 gramas de hidróxido de lítio, ou seja, 2 vezes 24 gramas. Só que, na verdade, quanto que tem dentro da cabine? 10 mols de CO2. Para isso, quanto que eu preciso de hidróxido de lítio? X. Você pode resolver, mas você está vendo que aumentou 10 vezes desse lado, tem que aumentar 10 vezes do outro lado, a proporção. O seu X, 480 gramas de hidróxido de lítio. Ou seja, para dar vazão de 246 litros de dióxido de carbono,
é necessário que esse filtro possua 480 gramas de hidróxido de lítio. O que a gente fez foi converter esses 246 litros para número de mols, porque aí eu consigo fazer a relação e consigo achar a massa do hidróxido de lítio. Não acho que seja uma questão extremamente difícil, mas na hora da prova você fazer isso tudo pode te tomar um pouco de tempo por conta das contas, por causa de elaborar o raciocínio. Mas aqui eu tomei um tempo maior porque eu fiz questão de detalhar tudo para você, te ensinar a ficar ligado nesses macetes, construir a equação, balancear, identificar as espécies que ele quer correlacionar, conferir as unidades que ele quer trabalhar. Um ele quer litro, outro ele quer massa. Depois, na hora de fazer PV e NRT, ficar ligado que o R dita as unidades para você. Então aqui eu estiquei porque eu quis te dar o maior número de detalhes possível para poder resolver essa questão e te ensinar a construir esse raciocínio. Beleza? Eu vou te pedir o que todo mundo pede, galera. Todo mundo que está aí no YouTube, no Instagram, ele pede para você curtir, para você comentar, para você compartilhar. Porque quando você faz isso, as plataformas entendem que o conteúdo é legal e aí elas divulgam para o maior número de pessoas possíveis. E esse é o objetivo desse canal e do meu Instagram, divulgar um pouco do conteúdo para você, meu querido, que está estudando e que vai ser aprovado, vai atingir o sucesso. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos bons estudos. Abraço e valeu!